sabemos que Deus teve um chamado maravilhoso com seu servo Moisés, teve com Davi. O mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus de Davi. E a Bíblia Sagrada nos confirma no capítulo 16 que Deus, glória a Deus, manda Samuel ungir a Davi, rei de Israel, dizendo: até quando te compadecerá de Saul, ouvindo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Pega teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé, o belemita, que lá eu tenho um dos filhos do Jessé belemita, que eu tenho separado para com reis, para ungir a rei de Israel. E Samuel ali ouviu, obedeceu aquilo que o Senhor tinha falado, tinha ordenado. Ele pegou o vaso de azeite e foi à casa do belemita Jessé. Chegando na casa do belemita Jessé, ele disse a Jessé: junta teu mancebo aí, bota numa fila, que Deus me enviou-me aqui, porque da tua descendência, da tua casa, Deus tem separado um dos teus filhos para ser ungido a rei de Israel. E Jessé belemita chamou seus mancebos jovens, né? A palavra mancebo significa jovem. E colocou uma fila. Nós sabemos que tinha o Etamar, o Eliabe e o Binadabes, e mais quatro irmãos, 5 com Davi. Tinha 3, primeiro chamado, segundo chamado tinha mais 4, que era 7. Mas tinha Davi que estava no campo, seria 8. Aí o Belém de Jessé chamou seus mancebos jovens e trouxeram até a presença de Samuel. E ali Samuel ficou na atividade que Deus mandou de ungir um dos filhos do belemita Jessé para como rei de Israel, mas não disse que a revelação ali ia ser pelo Espírito de Deus. Não disse a Samuel qual seria dos 7. Porque hoje com Davi, mas Davi não contava. Davi estava no campo das ovelhas, pastorando ovelhas desde pequeno. Se dedicou a pastorar a ovelha do rebanho do teu pai Jessé, o belemita. E só se contava 7, porque os 7 irmãos não queriam se aparentar com o seu próprio irmão Davi, porque era pequeno, não tinha aparência, não tinha cultura, não sabia se expressar, não tinha entendimento, não aprendeu a ler. Era pequeno, maltratado, maltrapido, desde pequeno, que se adomou a trabalhar de ovelhas, para sentar as ovelhas do rebanho, e nenhum dos 7 ajudava, cooperava, chegava junto, nem se alegrava quando via o menor da casa, desprezado pela sociedade, desprezado pelos irmãos, desprezado pelos pais, cuidando de rebanho de ovelha. Porque Deus, quando separa, está separado. Deus, quando manda, está mandado. Deus, quando fala, está falado. Deus, quando assina, está assinado. Deus, quando decreta, está decretado. Mas estava em oculto. E está aí Davi cuidando da sua ocupação, o que ele aprendeu. E os outros bonitos, belos, homem de alta reputação, alto vocabulário, bonito, belo, de presença, linguajar bonito, estrutura grande, altura, belos mesmo. E tinha um dos 7, belo dos belos, chamava-se Eliabe. E Eliabe, ele ficou na unção já preparado, porque o querer do Belém de Jessé era ungir o Eliabe, que era o mais bonito, mais belo, bom vocabulário, conhecimento, estudiosos, bonito de olhos verdes, que tinha, todos eram belos, mas tinha o Eliabe, que era belos dos belos. Aí deixaram o Eliabe para o último da fila, ser o 7º do que estava presente. Chamaram Etabá, chamaram Etamar, chamaram os outros irmãos, e foi passando de um por um. E quando chegou aos 6, Deus não se revelou para os 6 nenhum deles. Sempre Deus dizia: esse não é o meu prediligado, esse eu não escolhi, esse não vai fazer minha vontade, esse eu não quero esse.
E Deus começou revelando que não era nenhum dos 6. Aí quando chegou agora o Belos dos Belos, que era o bonito de vocabulários, belos de olhos, bonito, aparentemente olhos verdes. Era uma glória da casa. Pensava o pai, né, que queria ele fosse o rei de Israel, porque tinha muita aparência, né, hoje assim, né, nos ministérios, o senhor pode ser ministro da casa de Deus, bem recebido, de acordo com a cultura, de acordo com o seu vocabulário, de acordo com a sua beleza, né, de acordo com a sua financeira, né, mora em apartamento, tem carro novo do ano. Não é assim que eles querem? Se chegar um repudiado e rejeitado pelas nações, aquele está desprezado, como foi Davi. Aí agora levanta-se todas as casas agora, porque é o 7. Contava verdadeiramente com a maior realidade que o Belém de Jessé tinha certeza que quem ia ser rei de Israel seria o Eliabes. Aí quando o Eliabes, o servo do Senhor, Samuel, pegou o vaso de azeite já em posição de derramar sobre a cabeça do jovem, Deus bradou e disse: "Eis que esse também eu tenho rejeitado." E aí agora foi uma grande disciplina, uma grande vergonha para o pai, né? Para o Belém de Jessé. E agora também Samuel passou por uma decadência que não sabia quem era o ungido, pensou que só ficava nos 7. Mas aquele que Deus chama está escolhido, aquele que Deus separa está separado. Deus estava em oculto, porque o maior da casa de Jessé, o belemita, o mais belo, o mais bonito, que agradava ao Senhor, era o desprezado. Era Davi, que estava no campo chorando ovelha do rebanho do Jessé, o belemita. E ali verdadeiramente ungiram a Jessé, belemita. Glória a Deus, Jessé, belemita, recebeu o filho ungido, que era Davi, o rejeitado da casa dos seus pais. E quando agora Samuel não entendia mais o que ia fazer, enganado não foi porque foi Espírito, Deus colocou ele para o próprio Deus. E ali verdadeiramente mandaram chamar. Perguntaram ao Belém de Jessé se tinha acabado o mancebo, aí lembrou-se do esquecido. O maior homem da casa era Davi. Aí Samuel disse assim: "Acabaram o teu mancebo, será que não tem mais nenhum?" Ele fez: "Tem um menino ali, cheio de carrapicho, ninguém dá nada por ele, rejeitado. Não tem vocabulário, não tem estudo, não tem presença, é um menino cheio de carrapicho, dedicou a ovelha." Aí Deus bradou a Samuel, disse: "Manda buscar esse homem, que esse é meu escolhido, esse é meu privilegiado." E mandaram chamar Davi. Quando Davi chegou, Deus agora falou para o seu servo sacerdote Samuel: "Pega teu vaso de azeite e derrama em cima da cabeça desse jovem aí, porque esse é o meu escolhido, meu privilegiado." Foi uma grande vergonha, uma grande disciplina para o Belém de Jessé. E eu quero dizer que você que é um desses desprezados, fique quietinho, fique pedindo, fique na dispensação, porque você é um escolhido de Deus. Fica na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.